No filme O Irlandês, de Martin Scorsese, líderes sindicais e chefes da máfia se confundem. A moralidade se dilui em um emaranhado de alianças contraditórias. E amigos íntimos podem ser mais perigosos do que inimigos declarados. Esse é um retrato torto da América dos anos 1950 e 60, onde a verdade nunca é garantida. Seja nas promessas da Cosa Nostra, seja na credibilidade do narrador do filme. Frank, o irlandês, Sheeran, vivido por Robert De Niro. Um homem cujas garantias à família são tão questionáveis quanto suas confissões ao público. Baseado no best-seller I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, o irlandês, que estreou em 1º de novembro nos cinemas e chegou à Netflix em 27 de novembro, narra a trajetória obscura de Sheeran, que transita entre o submundo da máfia da Filadélfia e o sindicato dos caminhoneiros Teamsters, só um pouco menos corrupto, liderado pelo carismático e explosivo Jimmy Hoffa. Os contornos gerais da história são de conhecimento público. Os detalhes vêm da própria versão de Sheeran, contada a Brandt. Nessa versão, ele ocupa o centro de alguns dos crimes mais sensacionais da época e teria participado de vários outros. Só que, em muitos desses casos, faltam provas concretas. Oficialmente, os 2 maiores crimes retratados no filme continuam sem solução, mas os personagens do épico de Scorsese são assustadoramente reais. Vamos à história, por trás dos nomes de O Irlandês. Jimmy Hoffa, herói para uns, vilão para muitos. Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, foi um dos líderes sindicais mais poderosos da história dos Iroquois. De 1957 a 1971, presidiu a Irmandade Internacional dos Teamsters, o maior sindicato do país, mas Hoffa estava longe de ser um mocinho. Sua gestão era notoriamente ligada ao crime organizado. Essas conexões o colocaram no centro de uma das investigações mais longas do Congresso americano, o Comitê de Atividades Impróprias, no campo trabalhista ou empresarial, liderado pelo então advogado-chefe Robert Kennedy. Kennedy via Hoffa como um inimigo moral. O Sindicato dos Teamsters é a instituição mais poderosa do país, tirando o próprio governo, escreveu. E sob o comando de James R. Hoffa, isso é uma conspiração do mal. Quando Robert Kennedy se tornou procurador-geral em 1961, intensificou sua cruzada contra Hoffa. Criou até uma força-tarefa chamada Esquadrão Pega Hoffa. Em 1964, o cerco fechou. Hoffa foi condenado a 13 anos de prisão por fraude e manipulação de jurados. Em 1971, o presidente Nixon comutou sua pena, com a condição de que Hoffa não voltasse a atuar, direta ou indiretamente, em sindicatos. Mas acredita-se que ele tenha violado essa condição, tentando retomar o controle dos Teamsters. Em 1975, Hoffa desapareceu misteriosamente. Foi declarado morto em 1982, e seu corpo jamais foi encontrado. Seu filho, James P. Hoffa, assumiu o comando do sindicato em 1999. Russell Bufalino, Joe Pesci, dá vida a Russell Bufalino, um chefão discreto, mas influente, da máfia da Pensilvânia. Na vida real, Bufalino era um nome forte nos bastidores dos Teamsters e, segundo Brandt, chegou a ser recrutado pela CIA para espionar em Cuba. Ainda segundo Brandt, ele estaria por trás de alguns dos assassinatos mais explosivos da máfia. Há controvérsias, claro, mas uma tentativa de homicídio é certa. Em 1976, Bufalino teria ordenado o assassinato de um informante protegido pelo Programa de Proteção a Testemunhas. E não foi a primeira vez que ele tentou eliminar esse mesmo homem. Anos antes, o mesmo informante declarou que Bufalino o ameaçou de morte
por causa de uma dívida de $25 mil, o que resultou em quase 3 anos de prisão para o mafioso. Em 1981, Bufalino foi novamente condenado, desta vez por conspirar para matar uma testemunha. E passou quase 10 anos atrás das grades. Morreu em 1993, aos 90 anos. Frank Sheeran. Frank Sheeran, o irlandês, pode ter sido apenas um líder sindical desonesto da Filadélfia, ou um dos assassinos mais letais da máfia. Vai depender de quem você perguntar, mas, segundo seu próprio relato ao autor Charles Brandt, ele estaria no segundo grupo. Sem dar spoilers do filme, Sheeran confessa crimes devastadores, incluindo entre 25 e 30 assassinatos. Seus antecedentes criminais são reais. Ele foi indiciado por envolvimento na morte de colegas sindicalistas, além de agredir um caminhoneiro com uma chave inglesa em 1964. Décadas depois, foi condenado por fraudes contra membros dos Teamsters, após conseguir liberdade condicional. Sheeran teria revelado a Brandt uma longa lista de crimes. Morreu em 2003, 6 meses antes do lançamento do livro. Anthony Provenzano, ou Tony Pro, interpretado por Stephen Graham, representa a intersecção entre máfia e sindicatos. Ele foi, ao mesmo tempo, vice-presidente dos Teamsters e capo da máfia. Famoso por sua brutalidade, vários de seus rivais simplesmente desapareceram, incluindo Jimmy Hoffa, que sumiu a caminho de um encontro com Tony Pro. Embora nunca tenha sido responsabilizado pela morte de Hoffa, Tony Pro foi condenado por outro assassinato em 1978. Teria pago a um matador para eliminar um rival quase 20 anos antes. Também foi condenado por 2 processos de extorsão e passou o resto da vida na prisão. Morreu em 1988, na Califórnia. William Bufalino, interpretado por Ray Romano. William Bufalino é o advogado esperto que aparece nos primeiros momentos do filme, livrando membros do sindicato de encrencas legais. Na vida real, ele foi quase tão eficaz quanto no cinema. Representou Hoffa e os Teamsters nos anos 50 e 60, enfrentando acusações de extorsão e vencendo 5 dos 7 casos. Mas quando Hoffa saiu da prisão, em 1971, William começou a se distanciar. Mesmo assim, seus laços com a máfia iam além da advocacia. Ele era primo de Russell Bufalino, e o mafioso, por sua vez, era padrinho da filha de William. Em tom provocativo, ele chegou a dizer: "Se quiserem me acusar de alguma coisa em relação ao Russell, que me acusem por tê-lo escolhido como meu melhor amigo." William Bufalino sempre negou envolvimento com o crime organizado, chegando a processar Robert Kennedy e o senador John McClellan por difamação, sem sucesso. Morreu em 1990, aos 72 anos, na Flórida.